Quando nós nos deparamos com uma situação, com uma palavra, com um propósito, com uma ideia, com um pensamento do nosso coração, nós fazemos escolhas. Podemos ir em frente, podemos receber a palavra, podemos ter atitude e concordarmos com o propósito, mas também podemos negá-lo. A escolha que fazemos, ela se torna para nós a nossa própria vida, seja para o erro, seja para a fé. Precisamos perceber o que nós escolhemos. Não podemos, durante a caminhada, reclamar acerca do caminho, pois nós os tomamos. Nós os escolhemos. Quando nos deparamos com encruzilhadas, nós decidimos seguir. E quando seguimos, percebemos o caminho que tomamos, seja pelas consequências, seja pelo ambiente, seja pelas coisas pelas quais nós passamos em nossa vida espiritual. Portanto, devemos ter muito cuidado e dar muita atenção às coisas que nós escolhemos, aos próprios pensamentos e aos pensamentos dos outros que nós podemos seguir como conselho. Aos que pregam a palavra, também devemos perceber se é a palavra de Deus, pois se nós escolhermos algo que não é de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Jesus revelou a gravidade das nossas escolhas numa pequena passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. E é assim que está narrada essa palavra. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, e ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A primeira coisa, Jesus revela o que é a boa parte a qual nós devemos escolher. Maria escolheu a boa parte, e o que Maria escolheu? Ouvir-lhe os ensinamentos. Portanto, Marta estava a ouvir-lhe os próprios pensamentos. Ela estava inquieta e estava ansiosa com a situação natural. E sempre que vivermos segundo a carne e seguirmos os nossos pensamentos, nós andaremos inquietos e não sossegaremos a nossa mente. O que nós precisamos é somente uma coisa, e só há uma boa parte: aprender com Jesus. No livro de Isaías, capítulo 65, versículo 2, temos uma mesma palavra de uma outra forma. Deus diz assim: Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Marta seguia os seus próprios pensamentos, a ponto de pedir a Jesus para parar Maria, para que colocasse Maria para trabalhar. Nós precisamos perceber que o nosso sossego, o nosso descanso, a nossa vida espiritual é segundo a palavra de Deus. Jesus é a perfeita palavra de Deus, o seu ensinamento é perfeito. E se nós nos inclinarmos diante dele, diz a palavra que Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor.
Precisamos de ser humildes. Precisamos estar aos pés do Senhor. Todo o nosso orgulho nos conduzirá ao desastre. Precisamos compreender o que é a nossa alma, o que é a nossa mente. Deus diz que estendeu a mão todo dia. Portanto, Jesus é a mão estendida de Deus. Deus nos amou de tal maneira que deu um filho. E ali estava o filho, mas Marta não podia enxergá-lo. Marta não podia vê-lo, não podia percebê-lo. Por quê? Ela estava seguindo os seus próprios pensamentos. Quando nós seguimos os nossos próprios pensamentos, nós temos razão. Nós estamos corretos, mesmo seguindo pela incredulidade, pelas trevas e pela desobediência. Jesus disse isso, que ele veio para juízo, para que aqueles que veem sejam cegos e aqueles que são cegos possam ser curados de sua cegueira. Aqueles que veem são aqueles que seguem os seus próprios pensamentos. São sábios segundo a carne e pensam que nunca erram, que nunca estão errados. Não colocam sobre si mesmo dúvida, mas colocam em dúvida a palavra de Deus. Quando nós colocamos em dúvida a palavra de Deus, nós não ficamos aos pés do Senhor. Por quê? Porque somos orgulhosos e altivos e pensamos muito de nós mesmos, seguindo os nossos próprios pensamentos. Então não podemos perceber Jesus. Assim era Marta. Ela não percebia como aquele que era necessário. Só uma coisa é necessária, só Jesus. Portanto, perceba, hoje os cristãos estão divididos por muitas palavras, por muitas doutrinas e muitos ensinamentos de homens. Poucos cristãos são achados aos pés do Senhor. A maioria dos cristãos estão como Marta, de um lado para o outro, fazendo isto e fazendo aquilo, preparando muitas coisas. Há muito movimento, há muita agitação. Mas quem está aos pés do Senhor aprendendo com Ele? Esta é a boa parte. Se você quer paz, se você quer alegria, se você quer amor e dar amor às outras pessoas, você deve ser humilde. E ser humilde significa reconhecer que em si mesmo não sabe nada. Em si mesmo não pode nada. E que o caminho que não é bom são os nossos pensamentos. Este é o princípio de uma vida espiritual frutífera. Venha Jesus e fique aos pés do Senhor e aprenda com Ele. O resultado será vida, paz e alegria no Espírito Santo. Bendito que venha o nome do Senhor e que todos nós podemos escolher a boa parte. Porque se no final seguirmos caminhos do nosso coração, nós vamos chegar a um lugar terrível. Estaremos perdidos, não saberemos e não compreenderemos as situações. Portanto, só Jesus é o caminho e só diante dele nós devemos nos curvar. Bendito que venha o nome do Senhor. Que a paz que há naquele que aprende com Cristo permaneça para sempre. Amém.